Conteúdo 64, melhoria contínua. Antes de falar sobre o conteúdo, pedidinho tradicional, se inscreve no canal, dê um like, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, se inscreva para me ajudar a fomentar esse conteúdo e ter mais visibilidade para outras pessoas que possam se aproveitar dos temas que a gente aborda nesse canal. E para falar do tema de hoje, eu trouxe um convidado, uma pessoa muito experiente, 38 anos de experiência profissional, trabalha com melhoria contínua, conhece muito do assunto, o Benedito Cavalcante. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco da história, vai trazer algumas dicas interessantes para você que tem aí o desejo de colocar um processo de melhoria contínua como um hábito na sua organização. Tem dicas valiosas do Benedito aí. Aproveite a entrevista, muito obrigado e bons estudos. Boa noite, Benê. Bom dia para quem estiver ouvindo, ou boa tarde, a gente não sabe qual é a referência. Benê, muito obrigado pelo seu tempo. O Benê vai se apresentar para vocês conhecerem um pouco do profissional competente que ele é nas áreas que ele atuou. A gente vai falar sobre melhoria contínua. E o Benê tem uma vasta experiência nacional e internacional nesse conceito. Então, Benê, antes de a gente começar o bate-papo, se apresente para o pessoal saber quem é o Benê, de onde vem, para onde vai, né, o que come, o que dorme, né, como dorme, só para o pessoal te conhecer melhor. Tá, mas então o vídeo é só sobre mim, né? Não. Ok. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Benedito Cavalcante. Em primeiro lugar, Marcelo, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar desse projeto seu, que eu acho muito interessante, né? E com o qual eu aprendo também todos os dias um pouco. Bom, eu tenho agora eu já estou entrando no 38º ano de, de vida profissional, né? Então, ao longo da minha vida, desses 38 anos, eu atuei basicamente em duas grandes frentes, né? Uma foi o da educação, né? Com a história de você passar e organizar a transmissão de conhecimento, né? E a outra foi na liderança de pessoas, né? No desenvolvimento de pessoas, melhor dizendo. E aí, dentro desse processo de desenvolvimento de pessoas, eu incluo também a liderança. E também eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com esse processo de melhoria contínua, de produtividade, numa grande organização que nós trabalhamos juntos, né? Eu tive, na verdade, a minha grande experiência profissional foi com essa organização. Eu fiquei 25 anos nela, né? E eu confesso que tudo que eu realmente aprendi inicialmente e pude viver na prática ligada à melhoria contínua, eu aprendi enquanto eu estava nessa organização. Depois a gente passa a incorporar esse mindset, né? E aí não larga mais de você e você continua fazendo isso o resto da vida. Mas atualmente eu trabalho com consultoria, né? E uma das minhas áreas de atuação é exatamente essa, de produtividade e melhoria contínua, né? A outra área é essa de desenvolvimento humano, né? Gestão estratégica de pessoas, né? Através de educação e treinamento. Muito bom, Benê. Obrigado mesmo, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é corrido, Uhum. né? 38 anos de experiência, é muita coisa para ensinar, né? Eu tenho quase isso, mas chego lá. Benê, a grande questão, quando a gente fala de produtividade, e esse canal é um canal para líderes, gestores de empresas, gestores de equipe, a gente olha para as pessoas que são produtivas achando que aquelas que ficam mais produzem mais. Fala um pouco sobre essa falsa sensação, né, de produtividade ou ser produtivo. É legal você ter começado com isso, porque ser produtivo é diferente de produzir muito, né? Uhum. Não necessariamente aquela pessoa que está mais tempo no ambiente de trabalho está produzindo, e muito menos é produtiva.
produzir em massa não é sinônimo de ser produtivo, porque eu posso produzir em massa errado, né? O, o ser produtivo tem a ver com a quantidade e a qualidade dos resultados, com a gestão dos recursos que você tem à sua disposição, né? Então, de um lado eu tenho o que eu preciso fazer, e do outro lado eu tenho, né, o que eu tenho disponível para fazer. Então, essa relação de quanto melhor eu uso os meus recursos para eu produzir determinado resultado, quanto melhor for essa relação, mais produtivo eu sou. Então, produtividade é eu gerir da melhor forma possível os recursos que eu tenho disponíveis, né? E com isso eu quero dizer que toda e qualquer atividade humana pode ser, eu posso fazer melhor à luz dessa ideia, né? Que eu pego o que eu tenho e eu entendo o que eu preciso fazer, e como eu faço isso é a grande jogada. Sim. Benê, a grande questão da produtividade, ser produtivo, é uma necessidade, né? Hoje a evolução existe, a cada dia eu preciso olhar de forma diferente, eu preciso ser mais competitivo, então tem uma série de variáveis que são fundamentais, que mostram para a gente que ser produtivo, fazer melhor, é uma opção contínua, certo? Eu tenho que fazer isso continuamente. E aí, pensando em empresa, em equipe, em gestão, como é que a gente consegue olhar para isso de forma diferente? O que muda em negócios que não estão acostumados com isso para iniciar a ter uma visão mais próxima de melhoria contínua? Tem muito mito em cima disso, né? Então, as pessoas tendem a achar que para eu ser produtivo eu preciso ter um ambiente adequado, eu preciso ter um rol de condições que eu preciso atender para eu ser produtivo. Se você prestar atenção, as grandes, as grandes metodologias, os grandes movimentos de produtividade, a última etapa é a melhoria, né? E a melhoria contínua, ela não está como última etapa e como etapa que nunca acaba à toa. Porque primeiro você tem que começar entendendo o que é que você tem que fazer. Tem dentro do Lean Manufacturing, tem uma ideia interessante que se chama 4 regras em uso, né? E as 4 regras em uso, isso pode ser aplicado em qualquer processo, né? A primeira regra é eu saber o que eu preciso fazer. Então, o que é que eu tenho que fazer, para quem que eu tenho que fazer, por que que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer, né? Em que intensidade que eu preciso fazer isso, qual é o melhor momento, né? Qual é a melhor forma de eu fazer isso. Então, essa primeira regra a gente chama de atividade, entendimento da atividade, né? Depois que eu tenho completo entendimento e completo domínio do que precisa ser feito, né, um processo é feito por etapas, né? Então, normalmente, uma etapa tem alguma conexão com a seguinte e com a anterior a ela, né? E aí eu venho com a segunda regra, que é a da conexão, né? Se eu tenho que executar determinada atividade, por exemplo, nós estamos conversando aqui. Para que a gente pudesse conversar aqui agora, alguma coisa teve que ser feita antes, né? Você teve que ajustar os seus equipamentos, eu tive que ajustar os meus, a gente teve que combinar uma data, a gente teve que acertar, sei lá, pelo menos o tema da live, quanto tempo a gente tem disponível, ou seja, a gente precisou acertar alguns detalhes antes, né? Nós estamos executando a conversa e depois da conversa alguma coisa vai acontecer. Para que as pessoas que estão vendo a gente agora possam fazer isso, atividades tiveram que ser feitas depois. Então, qual é a ideia da conexão? O que a gente fez previamente
a essa conversa, junto com esse momento da conversa em si, com o que a gente vai fazer, no caso você especificamente, vai fazer com essa gravação depois, isso tudo precisa estar alinhado. Essas coisas precisam ter continuidade, elas precisam se complementar. Então, a segunda regra de qualquer processo é como as coisas não acontecem de uma única tacada, né? Geralmente tem um antes, tem um depois, o completo alinhamento do que vem antes com o que vem depois. Né? E a terceira regra é a seguinte: existe uma sequência melhor para se fazerem as coisas. Né? Então, a gente não podia ter. Você não pode publicar o vídeo antes de fazer um mínimo de edição. Né? A nossa conversa não poderia acontecer se a gente não tivesse acertado pelo menos a data e o horário antes. Então, o que eu quero dizer com isso é que as coisas têm uma sequência lógica que precisa ser feita. Então, depois que eu entendo o que eu quero fazer, que eu sei que as etapas desse processo todo estão conectadas e que essa sequência de etapas é a mais lógica, é a mais correta, é a ideal ou a próxima do ideal, eu vou executar as coisas. E aí, a quarta regra é a melhoria contínua. Que o que é a melhoria contínua? É eu melhorar a primeira etapa o tempo todo, a segunda etapa o tempo todo, a terceira etapa o tempo todo. É olhar com outros olhos para ver se o que você pode fazer melhor, o que deu certo, o que não deu certo, lições aprendidas. A grande, eu vejo muita, não só em melhoria contínua, mas é normal as pessoas olharem para uma tecnologia, uma metodologia, para algum conceito e querer aplicar isso e transformar a operação em função daquele conceito. Eu entendo que a melhoria contínua ele é um processo que é meio e não fim, né? É algo que vai permear a organização, a área, para melhorar os seus processos. Então, o que você falou dos 4 elementos, o importante é você entender a sequência lógica das coisas, as conexões, né, as prioridades, as etapas, né, como é que uma pode ser antes da outra, quais essas etapas podem ser melhoradas através do processo cíclico, como fosse um PDCA, né, da vida, uma melhoria contínua. Ferramentas. Vamos falar um pouco de ferramentas. Hoje, existem várias ferramentas. A grande questão que se muda hoje é que hoje tem uma metodologia ágil que se fala, né? Agilidade nos processos, gestão ágil, tudo ágil. E a melhoria também é um processo mais... Eu entendo que ele ficou mais curto e mais rápido. Porque a gente tinha aquele processo mais sistemático, redondinho, fechou, valida todo o processo, volta. O que você tem hoje é mais rápido. Qual é a tua visão desses dois processos? É importante? Qual dos dois? É uma tendência? O que um tem de benefício, o outro não tem? Só para a gente ajudar as pessoas que estão vendo, porque eles vão ver muitas metodologias, muitas questões e vão querer usar. Acho que um direcionamento teu vai ajudar eles a ter uma percepção melhor. Na verdade, os métodos ágeis, os processos ágeis, são os mesmos processos que a gente tinha antes. Né? O que aconteceu é que alguém entendeu que eu posso juntar uma etapa com a outra, isso aqui não precisa ser tão longo, tá? Mas a essência é a mesma. E eu acho que o que é legal nessa aí é você se concentrar na essência. Boa. Aquilo que você falou ainda há pouco é interessante, porque para eu ter o mindset de melhoria contínua, de querer ser produtivo, eu não preciso pegar e importar um processo de outro lugar. Então, você tinha dito que muita gente pega a metodologia e transforma seu processo em função da metodologia. Na verdade, é o contrário, né? A metodologia, ela tem uma sequência, ela tem um benefício. Então, como que essa metodologia pode ser aplicada na minha atividade, né? Então, eu já sei como eu tenho que fazer as coisas, né? A sacada e no que é que isso pode ser melhorado, né? Eu posso chegar à conclusão de que, na verdade, eu não sabia como era que devia fazer.
ou chegar à conclusão que não, realmente, não, por enquanto, isso aqui é a melhor forma, né? A gente tem o conceito das estabilidades temporárias, né? E a melhoria contínua tem a ver com isso. Eu melhoro para alcançar a estabilidade a maior possível, mas eu tenho que ter na minha cabeça que aquilo ali é só por um tempo. A etapa seguinte da melhoria contínua, ela me desestabiliza, ela me tira da zona de conforto, e aí eu passo de novo para um processo de aprendizagem. Então, melhoria contínua tem a ver com você estar sempre você está sempre fora da zona de conforto, você está sempre no processo de aprendizagem, né? Então, pega o PDCA, por exemplo. Olha a genialidade do conceito do PDCA. Você planeja, você faz, você observa, você melhora. Me diz se qualquer processo ágil que está aí não é isso. Sim, sem dúvida. Então, eu posso usar um processo. É bom que vocês usem, que a gente use, porque eu faço isso também, processos ágeis, porque alguém se dá o trabalho de experimentar, de testar, ver valor naquilo. E não tem. Tudo aquilo que agrega valor para o meu processo merece e deve ser considerado, né? Agora, eu não devo achar que um processo ágil, ou dito ágil, eliminou alguma coisa mais antiga, mais formal. Na verdade, é uma releitura, né? Não, aperfeiçoou, né? É uma melhoria contínua no próprio processo, né? É interessante. A questão da gestão. Puxa, eu sou gestor, tenho uma empresa, não sei o quê. E aí eu olho para a necessidade de melhoria contínua, né? Como eu faço, como eu interajo com as pessoas para fomentar isso em relação a elas. Você já deve ter feito vários processos de inovação em empresas, em áreas, departamentos. Qual a maior dificuldade que tem hoje? Essa é uma coisa que merece destaque e que o tempo todo novas luzes estão vindo sobre esse assunto, que é o papel das pessoas nos processos de melhoria contínua e produtividade. Na época do Fordismo, que a produtividade estava os conceitos de produtividade estavam no seu início, o que menos importava era a pessoa, né? Era o exemplo perfeito da metodologia funcionando sobre o processo, né? Mas hoje em dia isso não é mais aceitável, né? Então, a gente vê hoje, felizmente, muitos movimentos que dizem até aqui, peraí, vamos desacelerar, vamos, vamos dar uma brecada, vamos parar e analisar, porque qual é o custo disso? Qual é o custo para as pessoas de eu ter um processo de melhoria contínua, um processo de aumento de produtividade não humanizado, vamos dizer assim. Sim. Não sei nem se alguém já falou isso, senão eu estou inventando esse Ah, produtividade humanizada. Porque, no fundo, a melhoria contínua, ela tem a ver com o elemento humano, porque a pessoa é o centro de tudo. Lembra aquelas quatro fases que eu tinha te falado? Que a primeira é do entendimento da atividade. O elemento que faz isso é o elemento humano, é o ser humano, né? O ser humano é que aprende, quem faz a melhoria é o ser humano. As metodologias, os equipamentos, as ferramentas, elas vêm para viabilizar o que alguém imaginou. Mas o grande ator do processo de melhoria contínua é o elemento humano, né? Então, essas pessoas elas precisam ver valor naquilo, né? Então, elas estão motivadas a fazer isso? Então, eu, como gestor, eu vejo que o meu processo pode melhorar, eu vejo que a minha produtividade pode melhorar, e aí como que eu uso o meu capital humano para promover isso? A primeira coisa que o cara tem que fazer é envolver as pessoas, né? Então, e aí aquela máxima de quem faz é quem melhor sabe como aquilo deve ser melhorado.
Como que você desperta isso nas pessoas? As pessoas precisam ver valor naquilo. Então, elas precisam ser reconhecidas pelos esforços que elas fazem. Elas precisam estar. O reconhecimento é uma mola propulsora para a motivação. Né? Uhum. A pessoa se sente realizada fazendo aquilo, e se sentir realizado é ver valor no que faz. É perceber que, ao final de uma determinada jornada de trabalho, ao final de uma atividade, de um projeto, ela conseguiu melhorar alguma coisa e aquilo trouxe para ela um sentimento de realização. Quer dizer, eu consegui contribuir, eu consegui criar alguma coisa, eu consegui fazer com que em determinado processo melhorasse em relação ao que era antes. E essa melhoria pode ser incremental, né? Não precisa ser as grandes melhorias. Pelo contrário, quanto melhores são os processos, menores são, menos visíveis são as melhorias, né? Sim. Os processos mais bem desenvolvidos são os que menos melhoram, porque as melhorias são incrementais, né? Então, a sensação de pertencimento que o colaborador, que o funcionário tem em um processo onde ele pode opinar, onde a opinião dele é ouvida, é reconhecida, é valorizada, me parece que é atualmente o melhor caminho para isso. Né? Sim. Porque o indivíduo, como ele executa a atividade, ele sabe muito bem que não adianta eu ir por aquele caminho, porque eu posso até aumentar um pouco a produtividade, eu posso até melhorar um item, mas eu estou piorando em outro, que pode ser, por exemplo, trazer fadiga para as pessoas, trazer mais estresse. Né? Então, eu não sei se a sua Não, pergunta era nesse sentido, mas valorizar e usar da melhor maneira possível o elemento humano nos processos de melhoria. respondeu sim, Benê. Respondeu e me veio à mente uma coisa que é muito importante. Hoje, as empresas têm áreas específicas, ou antigamente tinha, né? Uhum, Área de melhoria contínua. A gente viveu isso, né? uhum. E aí, quando você vai numa área tentar implementar a melhoria contínua, o cara fala: não, sai pra lá, cara, já tô cheio de coisa pra fazer, você vem com mais coisa pra eu fazer. Porque as pessoas não reconheciam aquilo e não atuavam naquilo como um propósito, como algo, um hábito natural da área. E sempre com uma questão adicional. Hoje em dia isso melhorou ou ainda continua assim? Eu acho que tem um pouco de tudo ainda. Mas os líderes, os gestores que bem souberem, eles têm uma ferramenta poderosíssima nas mãos para incentivar as pessoas a fazerem a melhoria e aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, criar valor, gerar motivação e criar reconhecimento. Que é, por exemplo, aceitar as sugestões das pessoas. Né? Você sabe disso, a gente trabalhou em empresas em que esse processo de, de valorização das sugestões dos funcionários era muito valorizado. Né? E o reconhecimento por uma ideia que melhora o trabalho, o maior beneficiado, assim, imagina que eu trabalho num processo que tem, sei lá, algum tipo de que leva um determinado tempo para ser realizado. E eu consegui fazer de uma forma que eu diminuo esse tempo em 1 hora. Né? Quer seja eu juntando etapas, quer seja eu, sei lá, preparando de antemão determinadas coisas para eu não ter que fazer aquilo naquela hora. E o tempo de realização da tarefa foi melhorado porque eu tive uma ideia brilhante. Quando o cara faz isso, ele melhora o próprio trabalho dele. Ele está trazendo melhoria para a organização, porque o tempo que alguém levava para produzir um determinado equipamento, por exemplo, uma determinada peça, pode diminuir, sei lá, 30%. Né?
No final das contas, a produtividade vai aumentar 70%, 80%, não sei, por causa de uma pequena mudança. A organização vai ganhar muito em cima disso. E a gente sabe que elas ganham muito em cima disso. E o grande erro é você não reconhecer, numa proporção mínima que seja, o idealizador da melhoria. Boa. Então, eu tenho uma organização, eu tenho um negócio, eu tenho um trabalho, por menor que seja. Se eu incentivo e reconheço as sugestões das pessoas no que elas fazem para que aquilo seja feito melhor, né, eu não preciso ter um departamento de melhoria específico. Se eu tiver, eu quebro a barreira, eu quebro a resistência de alguém vindo com a ideia de que dá para melhorar aquilo. Porque o mindset da pessoa já é da melhoria. Né? Então, é meio que uma bola de neve, sabe? Quanto mais eu envolvo, quanto mais eu reconheço, quanto mais eu faço com que as pessoas gerem valor e vejam valor no que elas fazem, né? Mais eu ganho, mais oportunidades vão surgindo. A rotina é de fato algo que vai inviabilizar a melhoria. Né? Você está submerso numa atividade, submerso num processo, uma demanda excessiva. Isso faz com que a pessoa não pare para pensar em melhoria. Né? Ela segue o fluxo porque ela tem que fechar um negócio, tem que concluir um processo e perde um pouco essa questão. Eu lembro que a gente tinha uns momentos para fomentar análise de processo para ver melhoria em conjunto com as equipes, né? Várias ferramentas, usava Kaizen, a gente fez uma série de coisas, né? Uma série de ferramentas para fomentar isso. E tem um monte de ferramenta hoje. Hoje, se a gente olhar para um processo sistêmico, hábito, o papel do gestor ele é fundamental, certo? Como ele consegue fazer isso na sua equipe para que ela realmente olhe para isso? Eu sei que você vai repetir algumas coisas que a gente já conversou, mas que ele olhe para isso com aquela percepção, fala, puxa, eu tenho que ter um senso crítico, eu tenho que desenvolver esse senso crítico, eu posso melhorar. Eu não posso ser uma pessoa totalmente acomodada. Como é que a gente faz isso para as pessoas que estão fazendo gestão de equipe, de empresas, que podem usar isso no benefício da melhoria contínua nas organizações? Uma das coisas que facilita a alta performance, a alta produtividade, a melhoria contínua é a multidisciplinaridade. Né? São olhares diferentes para a mesma coisa. Existe um negócio que a gente chama de efeito paisagem. Imagina que você, aí, na frente, eu conheço sua sala, na frente da sua sala tem um quadro. Imagina que tem um risco nesse quadro. Você viu aquele risco e, a princípio, aquele risco lhe incomodou, mas, por razões outras, você acabou não tirando aquele risco que dava para tirar. Você vê o risco hoje, você vê o risco amanhã, você vê o risco... Depois de um tempo, você não vai mais ver o risco. Ele vai fazer parte da sua tela de fundo aí, no caso, tela de frente. Né? Isso a gente chama de efeito paisagem. Mas se eu chegar na sua sala, eu não estou acostumado com essa. Mas por que está com esse? Eu posso até nem falar nada, mas eu vejo, mas tem um risco ali, por quê? Então, a oxigenação de ideias é um negócio importante. Se eu percebo que a equipe caiu nessa situação, o que é possível, né? O processo aparentemente está estável, né?
e as pessoas estão tendo algum tipo de resultado, né? Aquilo, de certa forma, atende, né? As pessoas não são desafiadas. Aquela ideia de que time que está mexendo não se, time que está ganhando não se mexe. E as pessoas se acomodam, né? No entanto, e aí a responsabilidade da liderança é grande nesse momento, porque ele tem que trazer esse incômodo para as pessoas. Uma das formas, se a equipe é multidisciplinar, se eu crio o hábito das pessoas, antes eu preciso dizer que todos nós somos solucionadores de problemas em potencial. Uma coisa que a gente faz da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme duas coisas: tomar decisão e resolver problemas. Tomar decisão e resolver problemas. Se eu entendo que eu sou um solucionador de problemas em potencial, eu entendo que é minha responsabilidade, mesmo que aquilo não seja diretamente meu trabalho, mas se eu desenvolvo o olhar crítico, eu vou lá e eu posso chamar a atenção para aquele determinado ponto. Existe também o próprio Kaizen, na organização que a gente trabalhava, eles tinham o que eles chamavam de Kaizen Blitz, ou evento Kaizen, né? O que era? O processo nem precisaria ter problemas. Podia ser um processo que estivesse rodando normalmente. Eu formava uma equipe multidisciplinar, inclusive com pessoas que não entendiam nada daquele processo, e a gente ia revisitar aquele processo. Rapaz, no final das contas, a gente fazia uma lista de ações. Era assim, 200, 300 sugestões de melhoria. Umas não eram viáveis, mas invariavelmente existiam sugestões, propostas de melhoria, coisas simples que as próprias pessoas não viam, mas o olhar externo trazia. Então, eu estou nessa situação. O pessoal não consegue ver melhoria. Sempre tem. Por isso é que chama melhoria contínua, né? Uhum. Então, traz um olhar externo, ou leva a pessoa para ver um outro processo, para ela ter ideias diferentes, oxigenar as ideias, trazer visões diferentes, não deixar que o efeito paisagem eu ia falar concretize, mas consolide, Consolide. entendeu? Essa é a melhor palavra. Boa. Hoje em dia, para quem está assistindo essa live, hoje em dia a gente tem o Squad. O Squad, na verdade, nada mais, nada menos que é uma equipe multidisciplinar olhando para a resolução de um projeto, um problema, ou solucionando alguma questão específica. Então, essa questão de melhoria contínua, quando você fala assim, ó, multidisciplinar, pessoas que realmente têm visões diferentes, que atuam em conjunto para resolver um problema. Normalmente a gente pega as pessoas que são especialistas, que todo mundo reconhece, está todo mundo vendo o risco no quadro, então não vê mais o risco no quadro, né? Então faz o efeito paisagem para todo mundo. Então é mais do mesmo. Então essa dica de realmente usar, quanto mais pessoas diferentes, melhor, sem dúvida vai fazer diferença, né? Benê, a gente já está bastante. Eu sei que esse tema aqui a gente falaria aqui horas a fio, né? Tem muitas metodologias simples de tudo que a gente consegue usar, questões visuais que ajudam na melhoria contínua, que despertam o interesse nas pessoas, né? Porque ela afeta a paisagem, né? Então eu tenho mecanismos visuais que eu coloco lá e eu sei que está vermelho, está verde, eu sei as ações, e isso ajuda bastante. Benê, sua última dica ou uma dica que as pessoas que estão nos assistindo podem olhar para suas organizações e começarem a perceber os benefícios do processo de melhoria contínua, como implementar e como colher os seus benefícios. Uma coisa que é simples de fazer e bem fácil, mas que pouca gente tenta, é você trazer o cliente para observar seu processo.
E aí eu posso imaginar, mas meu cliente está lá na rua, eu não posso. Se eu posso trazer esse cara para dentro, de repente é uma boa. Mas é um outro processo mais simples, é que numa organização, num processo, principalmente se ele for em cadeia, né, em série, por exemplo, que tem várias etapas sequenciais, no momento eu sou cliente, no outro momento eu sou fornecedor. Então eu não necessariamente preciso trazer o meu cliente da rua para poder observar o meu processo aqui. Basta eu pegar o meu cliente interno e tentar ouvir o cliente interno. Isso é simples, isso está lá dentro, entendeu? Então, de repente, pode ser uma boa para você Uhum. experimentar. Boa. E muitas das vezes o cliente interno ele traz essa multidisciplinariedade que eu estou falando, né? Então, sei lá, o cara da expedição de repente pode vir aqui para o cara de recepção de material, Sim. ou seja, uma ponta para outra. E é interessante ver o processo inteiro, né? A gente vive em silos, muitas empresas vivem com silos, né? Eu só cuido dessa área, né? Não olha nem para a área anterior, o fornecedor, nem para a posterior, o seu cliente. E fica só vendo o seu quadradinho. Na hora que você expande a visão, primeiro que você traz percepções diferentes. Puxa, meu cliente, se eu resolver isso aqui para ele, eu melhoro muito a vida dele. Meu fornecedor, se você fizer isso aqui, você melhora muito o meu processo. Então você começa a expandir essa visão do processo e sair desses silos que a gente tem habitualmente nas organizações. Isso. E a melhoria contínua, os benefícios, eu acho que eu vou chover no molhado, eu vou falar do óbvio, mas a melhoria contínua, o melhor resultado da melhoria contínua é mais melhoria contínua. Uhum. Quanto mais o meu processo melhora, mais eu vou querer melhorá-lo, entendeu? Boa. Na prática, mais menos desperdício, entendeu? Melhor aproveitamento dos. Ninguém nunca vai ter os recursos que precisa na intensidade que precisa. Eu sempre vou estar aquém da quantidade de recursos que eu preciso. Então, um processo de melhoria, ele racionaliza o uso dos meus recursos, ele vai melhorar, diminuir o meu índice de desperdícios. Depois a gente, infelizmente não deu tempo, mas existe uma gama de desperdícios que a gente pode trabalhar em cima, né? Um outro benefício da melhoria contínua é a satisfação das pessoas que estão envolvidas naquilo. Já que a gente está dizendo que o elemento humano é um dos esteios da melhoria contínua, né? É importante que as pessoas sintam o retorno do que elas produzem de melhoria no trabalho delas, entendeu? Sob a forma de reconhecimento, sob a forma de satisfação, sob a forma. O reconhecimento é uma ferramenta muito grande para trazer os benefícios da melhoria de volta para as pessoas, né? Como Beleza. faz? Conheça o seu processo e se pergunte o que pode melhorar, né? Se assuste se seu processo não melhora há muito tempo. Uhum. Olhe com bons olhos para ele, porque ali tem uma ótima oportunidade de você começar. É, Benê, obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. eu que agradeço. O teu conhecimento é muito amplo, eu sei disso. Eu queria que depois eu vou colocar os links que você me mandou no descritivo do vídeo para as pessoas entenderem e conhecerem mais sobre o Benedito Cavalcante, um cara fantástico, um cara muito experiente. E se alguém quiser melhoria contínua, sabe quem contatar, tirar suas dúvidas e quem sabe aí resolver as suas questões mais prioritárias. Ok, Benê, umas palavras suas aí para a gente finalizar uhum. e agradeço mesmo, realmente de coração, o seu tempo para dedicar um pouco de conhecimento para nós. O agradecimento antes de mais nada, do meu lado, né? Você sabe que eu, além de ser uma satisfação, para mim eu me sinto, é, é, eu fico muito grato de você ter me feito esse convite
porque ao longo da minha vida, desde que os nossos caminhos se cruzaram, vira e mexe, você está sempre me dando grandes oportunidades e eu sou muito grato com relação a isso. E Então, foi vice-versa. um... E vice-versa. Então, muito obrigado, eu que agradeço. Espero que essa conversa tenha despertado algumas fichas, né? Uhum. E sempre trazer para o simples, né? Tem até aquela sigla em inglês, KISS, né? Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. Okay? Então, se não é porque bobo, mantenha simples. Se não for simples, pode desconfiar porque tá errado, entendeu? Boa, boa. O simples faz toda a diferença. Faz. Benê, Uhum. valeu, obrigado. Eu que Acho que o pessoal agradeço. vai adorar o conteúdo, tenho certeza. Eu E a espero, gente vai fazendo outros projetos juntos, que a gente tem vários projetos. se Deus quiser. Valeu, Muito obrigado, obrigado, Marcelo. Um abraço. Parabéns pelo projeto. obrigado.